Iniciamos mais uma vez, pontualmente, mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, bairro Jardim Monte Líbano. Estudo esse que já vem sendo feito desde a pandemia, e já estamos adiante da metade do Livro dos Espíritos, já na questão 619, live número 122, no original, né, 122ª live desse estudo. E já que estou abrindo, vamos fazer logo nossa prece inicial, dando muitas graças, reconhecendo a bondade e a misericórdia divina por todas as oportunidades, todos os recursos, por todas as pessoas que cooperam, que trabalham e servem nas nossas vidas para que tudo aconteça, e também esta live. Dar muitas graças, reconhecer essa bondade divina, esse amor divino por nós, e pedirmos nesse momento, como sempre fazemos, toda inspiração, toda proteção, toda boa companhia, para que todos os que estiverem conosco possam bem aproveitar esses momentos, podendo crescer, se iluminar, se orientar na senda evolutiva. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Podemos começar, então? Vamos nessa? Sim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, e aqui diz sobre a lei de Deus, né? Não a lei dos homens. Eu estava falando sobre a evolução da lei humana e tal, mas aqui está dizendo da lei dos homens, que são apropriados à natureza de cada mundo. O que a gente pode tirar disso aí, né? É a mesma lei, né? Lei natural, lei de Deus, lei divina, é uma só. Só que adequada a cada mundo. A forma, talvez, de desenvolver, Como é que é isso? Então, essa adequação aí, a gente não entende muito bem, né? Porque não temos a experiência de um mundo mais evoluído. Mas a gente pode tirar algumas conclusões, né? Que a lei de Deus para nós é sempre a mesma. Só que no estágio em que nós nos encontramos hoje, ela é mais rigorosa do que quando a gente era ser primitivo. Então ali a lei de Deus tinha uma aplicação e hoje tem outra para nós. E quando formos um mundo feliz, um mundo ditoso, com certeza vamos estar muito mais avançados na exigência, no rigor dessa lei, né, no cumprimento de forma mais ampla dessa lei de Deus. Alguma coisa assim que eu imagino, essa adequação. Diria então que ela é a aplicação dela que muda, né? No mundo, será isso? No mundo primitivo a aplicação é uma. Parece que sim. Parece que sim. No mundo nosso, civilizado, a aplicação é outra. No mundo mais adiantado, a gente nem sabe como é, mas é uma aplicação diferente da nossa. Ainda mais ampla, né? Ainda mais profunda. Eu acho que a essência é a mesma, né? Não muda, né? Agora muda a adequação, né? Por exemplo, aqui ainda tem muita grosseria, muita selvageria, né? O ser humano tem as limitações, né? Mas no mundo mais adiantado, mais elevado, eu já leio, mas a modo de aplicar ela é diferente, né?
Então, por exemplo... A comparação com a criança seja mais fácil da gente entender. A lei para a criança, para o adolescente, para o adulto, né? Elas têm aplicabilidade diferente. E a aplicação dela, né? Por exemplo, na época de Moisés, como é que a lei era divina, não é? A lei, os 10 mandamentos é divino, não tem nada de errado. O errado foi o jeito de aplicar os 10 mandamentos aqui na Terra, né? A aplicação dele, Moisés usou o belo modo dele. É isso? Vamos para frente? De o Maurício quer comentar também. Eu acho que de acordo com o que você está falando aí, realmente é isso, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, né? Porque imagina se Deus fosse rigoroso a ponto de entender, comparar a mesma aplicação para nós que estamos aí no planeta de provas e expiações, fosse aplicado do mesmo jeito para um mundo feliz, né? É diferente, a nossa forma de compreender, ela é diferente. Até uma coisa que para nós não é um erro, mas lá no mundo feliz é um erro, né? Porque não é que deixou de ser erro, que Deus, a lei mesmo sendo um erro, mas nós não entendemos como erro. Mas se nós estivéssemos lá no mundo feliz, já mais evoluído, iríamos entender que é erro, né? Verdade. Bom, essa é a última questão, então, daquele título, né, que nós estávamos vendo anteriormente. 19. Quem começa a leitura? Pode ser eu mesmo. Vamos lá. Deus concedeu a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Olha só essa pergunta. Deus concedeu a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos o compreendem. Aqueles que melhor compreendem são os homens de bem e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se cumpra. Aí vem um comentário de Allan Kardec, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência fica mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom e o que é mal. Se tudo tivesse que realizar para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que dependesse deles? Mascara um pouco, mas ele, quanto mais inteligente ele é, mais ele é sabedor, né, que vai ter o retorno daquilo que ele faz. Mas tem muitos que não estão nem aí, né? Acho que já são espíritos mesmo trevosos que reencarnam na Terra, né? Então, eles se comprazem em fazer o mal. Mas saber... Qual a diferença de conhecer e compreender, hein? Que ele diz aí. Hã? O que ele diz aí? Todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. O que é? A compreensão é um negócio mais profundo, é? Como é que é? Porque você veja bem, nós, os espíritas, sabemos que teremos outras vidas, que existe a reencarnação. Mas aqueles que não compreendem, para eles só tem uma vida. Não existe a reencarnação, já é um desentendimento, né? Não é? Questão de falar, não, vamos fazer uma aprontão e tal. Se morreu, acabou. Não tem punição, não tem nada, né? Deus seria muito ingrato se isso acontecesse. Mas não. Nós, os espíritas, a gente entende, né, que existem outras vidas. Que você planta, você colhe.
É mais ou menos por aí, né? Então, as A reencarnações... compreensão, Pode falar, João. a compreensão aí, ela é parte do conhecimento, né? Uma parte importante do conhecimento. Uma coisa é você saber alguma coisa, ter uma ideia vaga, ter uma ideia parcial, mas ter uma compreensão, uma profundidade de conhecimento. A compreensão, ela ajuda na profundidade do conhecimento. Teria a ver com aceitação? Eu conheço, mas não aceito, talvez. Conhecer nem sempre aceita. Fala, não, eu não... Isso aí não é Então, mas assim. Ou não? isso tem a ver muito ainda com o nível evolutivo da pessoa, com os sentimentos, e aí a pessoa não pode compreender mesmo mais com profundidade, porque ela não consegue nem sentir, ela não consegue, por exemplo, sentir a consequência do cumprimento de uma lei com relação ao próximo, porque ela não tem, uma pessoa que ainda não tem empatia, né, uma pessoa que não vive nada de uma solidariedade maior, de uma misericórdia, não sente muito o que o outro vive, o que o outro sente, né? Não tem a noção do que o outro sente, então não vai poder entender exatamente o que significa isso, né? Eu acho que na Terra, se todo mundo compreendesse a reencarnação, aí era mais fácil, né? Mas tem gente que não acredita mesmo, de jeito nenhum. Não, morreu, acabou. Morreu, está morto, né? Mas não é assim, né? E a parcela de quem acredita na reencarnação é uma parcela ainda muito pequena. Somos nós, os espíritas. Todos, aqui, pergunta a todos, Deus facultou, né, a condição, né, de conhecer a lei de Deus. Então, é claro que sim. Na verdade, Deus ele não podia ter tirado a capacidade de um ou de outro. Ele deu a capacidade a todos os homens, a faculdade, cada de todos nós, conhecer a lei de Deus. Porque, inclusive, todos nós, de certa forma, ateu, espírita, católico, protestantes, budista, tem uma noção da lei de Deus. É porque, como eu disse, a lei natural, a lei de Deus é a lei natural, né? Que nós já temos ela, nossa capacidade, nosso entendimento, nossa mente, nós já trazemos ela, né? Agora, quando fala assim, que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, né? Porque compreender é bem mais complicado. Você tem uma noção da lei de Deus, nós temos ela na nossa mente, na nossa própria inteligência, nossa mente, nós temos já a lei, né? Então nós temos esse conhecimento, mas o compreender que é mais complicado. Mesmo nós, espíritas, que já temos esse conhecimento da reencarnação, ainda temos muita dificuldade de compreender, porque devido ao nosso atraso, né? Porque até que se fala muito do segredo de Deus. Na verdade, Deus não tem segredo nenhum, é a nossa capacidade de compreensão que não chegou ao ponto de conhecer as coisas de Deus, né? O dia que nós evoluímos mais, vamos entendendo, aí aquilo vai deixar de ser segredo para nós. Não existe segredo mesmo. Ele fala da evolução, né? Que com a evolução nossa a gente vai tendo uma compreensão mais profunda, né? Mais ampla da lei de Deus. No caso aí, está falando da lei natural, né? Lei natural, lei E é a mesma lei de Deus. Bom, então aí eu acho que a tradução melhor aí seria o que é o bem e o que é o mal. Né? É que no outro é bem e mal. Aqui tá bom e mal. Então é bem e mal mesmo, que é bem e o que é mal. Porque bem é substantivo, né? E o mal, e o mal com L também é substantivo, são os dois, né? Bem e mal mesmo. Sim, sim. Então foi na hora de eu transcrever, copiar e colar, aí deu uma erradinha aí. Não, talvez esteja assim mesmo, né? Esteja assim mesmo na tradução aí. Né?
É. A próxima, então, 620. Vamos lá. João Dalmolin. Vou ler essa aí, porque senão eu vou ficar com uma pergunta muito grande depois. A próxima Antes grande, de, então, a próxima, Maurício. antes de se unir ao corpo, a alma compreende a lei de Deus melhor do que depois de sua reencarnação? Se antes, no período aí pré-encarnatório da última encarnação, e a alma compreende melhor a lei de Deus, ela a compreende de acordo com o grau de perfeição ao qual tenha chegado, e conserva dela a memória intuitiva após a sua união com o corpo. Porém, os maus instintos do homem geralmente fazem-no esquecê-la. Pois é, né? Então, o homem já tem um conhecimento de acordo com o grau de perfeição que ele já tenha, né? Com a capacidade que ele tenha de compreender, ele já tem um conhecimento. E esse conhecimento, essa ideia que ele já tem, traz ela intuitivamente, embora o esquecimento de tudo, até dos conhecimentos, né? Com a encarnação. Mas aí está dizendo que tem um outro fator que atrapalha a gente de ter a clareza, de ter a consciência. É isso aí que eu queria comentar. Então tá. Algum comentário mais sobre essa questão? Não, é mais ou menos isso mesmo. Olha, eu queria fazer um comentário, porque eu acho o seguinte, que por isso que ele fala, ele não dá uma resposta direta, nem sim. Por que não sim? De cara ele não usou o sim, porque automaticamente comecei a pensar, mas é claro que se você está do outro lado, no intervalo antes da reencarnação, se preparando para reencarnar, você compreendia mais, aí eu imaginei isso, mas não dá para ser o sim, porque tem espírito que quando vem para reencarnar, ele sai de uma perturbação imensa e vem de forma compulsória. Não poderia dizer que esse espírito teria boa compreensão lá, ele já foi trazido de forma compulsória para o reencarne. Agora, eu imagino assim, que para todos os espíritos que já têm uma compreensão a ponto de escolher a encarnação, escolher suas provas, é claro que nesse caso lá, ele vai ter mais compreensão do que nós temos aqui reencarnados. Então, para Maurício, ando pelo reencarne, eu tinha mais compreensão lá do que eu tenho hoje, porque lá estava mais claro para mim. Mas aí ele já não respondeu sim direto por causa disso. Compreende, aí compreende de acordo com o grau de perfeição. Então, de acordo com o grau de perfeição, compreende, e depois, quando reencarna, tem intuição. Quer dizer, lógico que ele vai adquirir o conhecimento lá vai ser maior, porque aqui tem apenas a intuição. É o seu Maurício agora, né? Essa que é boa, né? Nós até falamos nela antes, você nem estava aqui, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, aí por isso que nós não temos como fugir, fazer, eu não conhecia, eu não conheço a lei de Deus, está escrito na minha consciência, né? Aí que é importante, ninguém pode justificar que não tinha conhecimento. Eu não conhecia, eu não tenho conhecimento, mas porque eu não li ainda, não foi me passado a Bíblia, não foi me passado o livro dos Espíritos ainda, por isso não conheço. Mas se Deus escreveu ela na minha consciência, então eu não posso reclamar que eu não conheço por outros motivos. Aí a letra A fala, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então já está comigo para que revelar? Interessante, Kardec usa muito sabedoria, né? Ele busca as perguntas muito
Um pouquinho que deixa lá, ele já faz uma pergunta para tentar esclarecer melhor isso. A resposta, ele a esquecera e desprezara. Que então Deus lhe fosse lembrada. Quer dizer, nós estamos ficando aqui, a lei de Deus, a lei natural, a lei de Deus já está aqui na minha cabeça, mas eu não estou lembrando dela direito não, né? Aí vem a revelação para fazer que eu consiga me lembrar. É isso. Comentários? Então, esse lembrar aí, eu acho que também tem nessa palavra, quer dizer muito mais, né? Não só a gente ter a consciência, ter aí a percepção, mas ter o sentimento de que é grave, é sério você ter o conhecimento da lei, você saber, entender a lei até em mais detalhes, né, que é uma forma de ser lembrada e compreendida, até em mais detalhes e mais nuances dela, e não pôr em prática. Então, você tem o sentimento da profundeza, da seriedade, da responsabilidade e das consequências que tem em não praticar. Porque, como se diz, quando se tem consciência e não se pratica, depois se sente a cobrança bem forte e bem doída. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito foi cobrado. Exatamente. Mais comentários? Vamos para frente. Olha essa pergunta. Deus deu a determinados homens a missão de revelar a sua lei? Sim. Aqui é categórico, hein? Sim. Certamente. Em todos os tempos, certos homens receberam esta missão. São espíritos superiores encarnados com a finalidade de fazer a humanidade avançar. Aí, por exemplo, Jesus. Buda. Gandhi. Hã? Jesus. Buda. Gandhi. Gandhi. Pois Madre Teresa de Calcutá. Então, Chico Xavier, nosso querido Chico. Aliás, Chico fez aniversário dia 2, hein? Se ele tivesse encarnado aqui, não sei quantos anos ele faria. 100 e poucos anos, né? 113 anos, né? É de dois, né? 1902. 123 anos. 123 anos, hein? Então, para esses espíritos, Deus revelou a lei para eles. E eles tentaram, de toda maneira, passar para nós. Melhorou muito, né? Muitos pegaram um pouco, outros não pegaram nada, outros pegaram bastante mesmo. Então, é assim, o progresso é lento, né? Devagar. Mas eles cumpriram com a tarefa, com a missão deles. Então, os espíritos muitas vezes reencarnam com um propósito, né? Reencarnam com uma missão que foi decidida no plano espiritual, na companhia de espíritos de mesmo nível e de espíritos superiores a eles. E entenderam que eles tinham condições, estavam aptos, prontos para executar a missão. A missão que lhes é confiada, que lhes é atribuída. E Allan Kardec sempre usa muito a palavra Deus deu, né? Deus deu. Porque a forma como Deus dá, aí já é outra discussão, né? Como é que Deus dá alguma coisa para a gente, né? Deus dá por meio de todos os recursos Merecimento, né? que ele colocou. Por exemplo, como eu estou dizendo, no mundo espiritual, o espírito ainda não está ainda na condição de perceber e de sentir a Deus com essa forma
vamos dizer assim, mais personalizada, que é a forma como nós conhecemos um ser inteligente, mas conhecem outros espíritos mais elevados, mais preparados, né? Mais esclarecidos, com a visão muito mais ampla, mais profunda, que os orientam. E receber essa orientação e aceitar essa orientação é receber Deus, receber a clareza de Deus, receber a luz divina, por exemplo, para uma reencarnação onde se pretende executar uma missão. E essa pretensão não é individual do espírito, né? Essa pretensão é de uma coletividade que tem interesse em que isso se concretize. Alguém mais? Uma correção, falei 1902, é 1910, viu? Que Chico nasceu. 1910. Possivelmente 2 foi a Ivone Pereira. Ele desencarnou em 2002, 30 de junho. O 2 foi a desencarnação, né? Então 113, 115 anos. 115 anos. Isso. Fez agora. 115 anos. Muito bem. Então vamos para frente? Ou alguém quer comentar mais? Vamos para o próximo, então. A 623. Essa é do seu Maurício, né? Essa é minha. Ah, sua. É João, é. Essa é minha. 623. Aqueles que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm se enganado algumas vezes e muitas vezes não os transviaram por meio de falsos princípios? Então, veja só, né? Espíritos que tiveram essa missão, que podem ter se enganado ou não podem ter se enganado, não podem até ter desviado, às vezes, a humanidade de uma verdade ou de um caminho mais correto, mais adequado? É a pergunta. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, concederam a si mesmo uma missão que eles não tinham, esses certamente puderam transviar os homens. Entretanto, como eram definitivamente homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, encontram-se muitas vezes grandes verdades. Bom, eu até entendi que ele ia falar que uma pessoa que veio preparada, que tinha a quem estava destinado a uma missão, né, poderia também se enganar. Como ele falou antes, nas perguntas sobre o conhecimento da lei, que a lei pode ser esquecida também por causa das nossas más tendências. E um espírito elevado, ele pode ter ainda más tendências. Depende do grau de elevação dele. Né? Muitos espíritos mais elevados do que eu, em vários graus, ainda tem. Ainda tem. Algumas coisinhas. Ainda tem más tendências, né? Mas aí disse que seriam espíritos que eles mesmos se auto-atribuem missões, e como são espíritos de gênio, mesmo desviando, certamente eles vão, com certeza eles vão desviar as pessoas, a coletividade, mas ainda dá para tirar proveito do que eles trouxeram, porque tem, entre o que eles dizem, tem muitas verdades. E esse é um recurso que facilita a enganação. Você levar 2, 3 verdades e depois colocar uma inverdade
que desvia bastante o sentido, e essas 3 verdades anteriores facilitam as pessoas acreditarem, entenderem e olharem cegamente para aquela inverdade como sendo também uma verdade. Eu acho que essa questão aí também ficou assim. Aqui, que tipo de missão? Que nós falamos que missão tem. Todos nós temos uma certa missão, mas aqui, quando fala de missão, falou de uma missão mais daquela que Deus confiou para uma tarefa maior, do tipo, tem uma tarefa como a do Chico, por exemplo, uma tarefa como a do Kardec. Nesses casos, porque fala até que esses que transviaram não eram inspirados por Deus. Então, talvez esse desvio se daria muito mais em nós que pegamos uma tarefa, mas com despreparo, mas aquela que Deus planejou. Por exemplo, nós imaginamos bem a missão de Kardec. Kardec foi um planejamento direto do Cristo, né? O Cristo planejou a vinda do Consolador, do novo Consolador. Aí preparou, confiou ao Kardec a missão de, entre os encarnados aqui, fazer a codificação. Então, nesse caso do Kardec, era praticamente quase que impossível um erro, uma falha, porque já estava tudo planejado pelo mundo espiritual e o próprio Cristo já confiou nele, né? Agora, acontece muitas falhas, mas nas tarefas, eu lembro no Mensageiro mesmo lá, mostra quantas pessoas pegaram uma tarefa lá para vir. Mais ou menos naquela linha, né? Naquela linha de que o espírito, depois de um grau de avanço, já não corre mais o risco de errar. Nós temos um exemplo aí no livro Renúncia, né? O exemplo de Alcione, que foi alertada antes de reencarnar, né? Ela foi alertada de que ela não precisava e de que todas as circunstâncias, toda a problemática, toda a imperfeição em que a gente mergulha quando vem para uma encarnação, nos atrapalham muito, nos pode levar a erros. Mas ela estava tão segura e teve um sucesso total. Né? Ela não falhou. Mesmo com toda... Com todo... tudo de ruim que veio acontecendo, toda a oposição, né, todo o sofrimento, todas as provas, não se pode falar em expiação, né, porque ela não tinha o que expiar, mas a dureza das provas não a desviou de forma nenhuma. Então, existe, então é nessa questão, né, dos enviados para revelar a mensagem de Deus, a lei de Deus, são muito variados isso, né? Só que vem aqueles que vêm com a missão e cumpre, vem aqueles que vêm com a missão e desvia, vem aqueles que já querem mesmo fazer de propósito, né? Tem aqueles que fazem por ignorância, achando que está ensinando certo, está ensinando errado. Então é uma variação muito grande. E eles são inspirados por Deus e às vezes desviam daquela missão, né? Por ambição. E daí eles vão para outros caminhos. No campo da espírita mesmo tem muita situação assim, né? Médios que se transviam. E aí ele fala na questão daqueles, no finalzinho, aqueles que têm bastante conhecimento, né? Homens de gênio, que eles chamam. E que no meio dos equívocos traz também grandes verdades. Cristo falou sobre os falsos profetas lá atrás, né? Os doutores da lei, os fariseus, pessoas que detinham muito conhecimento e que usavam esse conhecimento para tirar proveito, para explorar a crença popular, né? Tirar vantagem.
E nós temos isso hoje também. Muito, em todas as áreas, né? Todas as áreas tem os bons e tem aqueles que não são bons. Algo mais? Vamos para 624. Para a próxima, então. Podemos avançar. Esse é de quem mesmo? Me perdi aqui. Essa é do Maurício? São Maurício. Então, aqui essa pergunta, ela é bem pequena também, né? E a resposta também não é grande. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Ou qual a característica do verdadeiro profeta? Então ele responde que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então ele já fecha numa primeira frase, né, primeiro período, falando bem claro. Então é um homem de bem, inspirado por Deus. Aí ele continua, né? Podemos conhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Palavras e ações. E possível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para inspirar verdades. Então Deus aí mostra, né, como que pode ser verdadeiro profeta se ele é mentiroso, né? Então, por isso que fala que um homem de bem inspirado por Deus. Então, se é homem de bem e se é inspirado por Deus, tudo que vem dele, o que passa pela boca dele, não vem dele, vem de Deus, né? Por isso até o próprio Cristo já dizia, né, que mesmo o que ele fazia e o que ele falava vinha de Deus. O próprio apóstolo Paulo já dizia, né, que ele já não é mais ele que vive, mas Jesus, que é o representante de Deus, né, que vivia nele. Então esse é realmente o profeta verdadeiro, aquele que por isso que o próprio Kardec explica bastante no seu evangelho, Jesus nos mostra a questão da árvore e o fruto, né, e a boa árvore é aquela que produz bons frutos, ou seja, pelos frutos conheceis a árvore. Então, o profeta, nós podemos conhecer se ele é verdadeiro pelo seu trabalho, pelas suas palavras, pelas suas ações. Aí a gente vai saber se ele é o verdadeiro profeta ou é um falso profeta, não por suas palavras bonitas, mas pela essência, né? E pelas ações boas. É isso. Eu coloquei essa frasinha aí em atenção na 623, ó. Mesmo entre grandes erros que ensinaram, encontram-se muitas grandes verdades, né? Aqueles que não eram inspirados por Deus. E aqui, aqueles que é bem inspirado por Deus, Deus não pode servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E eu fiquei pensando nessas duas colocações, né? Parece que elas... Kardec até esclarece nas questões das comunicações mediúnicas, né? Que se uma comunicação ela vem com alguns equívocos, despreza aquela comunicação, né? Não dá para aproveitar mesmo as verdades que estão ali, né? Porque aqui diz assim, ó, mesmo entre os erros que ensinaram, encontram-se grandes verdades, gênios. O que a gente pode dizer sobre isso aí? Fiquei meio confuso. Pode falar, não. Usar, né, para defender uma teoria, para defender uma ideia, eles tiveram que usar muitas premissas, né? Tiveram que usar muitas outras ideias. E muitas dessas ideias que eles usaram eram verdadeiras. Só a conclusão é que foi falsa. Analisando aqui lá da 623, sim, esse complemento que você colocou aí, acho interessante que ele fala assim, que onde ele fala que
sobre aqueles que não eram inspirados por Deus, né, pela ambição, etc, etc. Mas ele depois fala, todavia, ou seja, porém, como eram, afinal, homens de gênio, então, no caso, homens de conhecimento, de sabedoria, né, também, e então, mesmo alguns erros que surgiram, eles serviram para verdade. Inclusive, eu fico analisando com as grandes pesquisas, né, as grandes descobertas, elas vieram por muitos erros. Ter muitos erros para chegar às descobertas. Talvez é um pouco nesse sentido. Mas aí na 624, aí do mentiroso, porque ela falou do verdadeiro profeta, né? O verdadeiro profeta é aquele que recebe a inspiração de Deus direto. De Deus ou dos enviados de Deus, assim, mais puro, né? Não é que seja de Deus direto, pode ser de Cristo, pode ser do Espírito mais evoluído, que vem a inspiração, vem do alto. Então, se aquele é inclinado à mentira, não tem como os bons espíritos utilizar dele, né? Ele vai acabar mesmo, né? Ele mesmo. É aquele que faz de propósito, ele é mal intencionado mesmo, para tirar vantagem. Isso. E aquele é um homem de gênio que se equivocou, talvez por tentando achar a verdade. Seria isso. Isso. É isso? Vamos para frente ou tá bom assim? Alguém quer comentar mais? 625. Essa é um pouquinho mais longa. E quem que é essa? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofertou ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Vejam, Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral, a qual a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito. E é a doutrina que este ensinou, é a mais pura expressão da lei de Deus. Porque ele era animado do Espírito Divino. E foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns daqueles que têm pretendido instruir o homem na lei de Deus, às vezes os transviaram com os falsos princípios, isto foi porque eles mesmos se deixaram ser dominados pelos sentimentos muito terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos têm dado como leis divinas aquilo que não passa de leis humanas, criada para servir as paixões e dominar os homens. A gente vê o seguinte, que Jesus foi o escolhido a dedo mesmo, né? Porque nem os apóstolos de Jesus foram assim 100%, né? Quer dizer, no fim, prestaram grande serviço e serviram de exemplo para todos nós. Mas tem o Pedro que negou Jesus, né? Tem o Judas que vendeu Jesus, né? Então, a gente vê aí que Jesus foi mesmo escolhido, foi o especial, porque eu li um livro, eu não sei que livro que é, eu não guardo o nome de livro, mas diz que Jesus, para vir na Terra, ele se ofereceu. E ficou 200 anos se preparando, 200 anos se preparando para vir, porque ele sabia a dificuldade que ele ia passar aqui. Para depois, então, ele ser liberado para vir aqui. E ele não falhou, não, de jeito nenhum. Ninguém tem isso aqui contra Jesus para falar, não, Jesus foi perfeito. Comentários? O que é um modelo, né? O que é um modelo? Quem cala consente.
Então, o tipo mais perfeito para servir de guia e modelo, né? Então, Jesus foi esse tipo mais perfeito, é o Espírito mais perfeito que já apareceu, ou que já encarnou, né? Não sabemos notícia do mundo espiritual, se no âmbito do nosso planeta tem outros espíritos, né? Tem uma falange de Cristos que trabalham com ele, se tem alguém do grau de perfeição dele ou não, mas que já apareceu na Terra, como eu disse aí, não tem outro mais perfeito do que ele. E ele foi perfeito, como Orlando disse, ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez, né? Já com a previsão, não só pelas questões judaicas, mas pela natureza humana, de que a humanidade não ia suportar. A humanidade não ia suportar um espírito de tamanha luz, de tamanha bondade, ia incomodar demais. E a humanidade ia querer fazer com ele. O que, por exemplo, foi feito de forma muito parecida 300 anos antes com Sócrates. Simplesmente porque o Sócrates, ele realmente ensinava, libertava, ensinava a verdade, e isso incomodava, claro, incomodava as elites interesseiras. A parte onde fala, retoma um pouco as questões anteriores, né? Onde fala, se algum daqueles que tem pretendido instruir o homem na lei de Deus, às vezes o transviam com falsos princípios, isso é porque eles mesmos se deixaram ser dominados pelos sentimentos muito terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. Quer dizer, utilizando para a vida da alma as leis que regem a vida do corpo, buscando aí então uma sobrevivência, né, uma supervalorização do instinto de sobrevivência, de conservação e de segurança, coisa que não tem nada a ver com o espírito. O espírito não precisa disso, dessas coisas. A doutrina espírita, ela traz esses esclarecimentos de forma assim que a gente não tem como se equivocar. E é claro que quando a gente lê o Evangelho de Jesus também, né, não tem como a gente interpretar de forma equivocada, né? A gente interpreta porque nós somos teimosos, né? Queremos que a coisa fique do jeito que a gente quer, né? Mas não tem, né? Então você fala bem assim, não, estou com dúvida em alguma coisa, então o que Jesus faria, né? Estou com dúvida em alguma coisa, o que está escrito nos Evangelhos? Né? Nós temos várias fontes, né, de informação. E a principal delas, que foi dito, que está dentro de nós. Não tem como a gente se equivocar, a gente se engana porque a gente é mesmo muito ligado às questões materiais, né, e queremos nos aproveitar das situações. Faltam 3 minutinhos. A 626 é um pouquinho mais longa. Vamos encerrar por aqui ou vamos... Deixa eu só encerrar por aí. Eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão ainda. Sim, que quando fala que se Jesus é o guia, qual que mais perfeito que Deus nos mandou, e o Espírito responde categoricamente que é Jesus. Ele não... Cara... Então, nós vamos analisar qual o Orlando está falando da evolução do Cristo, realmente é coisa assim fantástica, né? Porque o Emmanuel, no livro Caminho da Luz, fala que Jesus foi não só o governador do planeta, mas foi o fundador também. Então ele coordenou, segundo o Emmanuel,
no livro Caminho da Luz, ele coordenou a fundação do planeta. E para o nosso tempo, que para Deus tempo é diferente, para eles estão lá, tempo é diferente, mas para o nosso tempo, os espíritos falam que a Terra foi criada em torno de aproximadamente uns 5 bilhões de anos atrás. Ou seja, uns 5 bilhões de anos atrás, ele tinha tanta evolução a ponto de presidir a fundação do planeta Terra. Então ele não foi apenas assim que ele veio, foi agora, né? Mas ele já foi desde a formação. Então ele veio trabalhando para o nosso planeta, para nos receber aqui, há bilhões de anos atrás. Então esse é que merece realmente o nosso guia e modelo, porque ele é o guia que pode nos conduzir realmente, porque ele fez tudo para nós. Eu acho que só para descontrair um pouco, dá para entender que é daí que vem a expressão estar com a batata quente na mão. Verdade. A terra era uma bola de fogo, daí ele tava... Era uma bola de fogo incandescente. E ele tava moldando essa terra em fogo. Muito bem. Então é isso, né? Ficamos para a semana que vem com a 627 ou 26? 626. Isso. Ok. Então devolvo para o João, né? Muito bem, então, como resta a gente fazer o encerramento, e eu já fiz a oração, a prece de abertura, eu deixo para um de vocês aí se voluntariar e já fazer a prece de encerramento, que é a única coisa que está faltando. Tá, eu faço. Mestre amado Jesus, muito obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que nos foram passados na noite de hoje. Estudo gostoso, proveitoso. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente ver falar de Jesus, ver falar do Chico, ver falar da Madre Teresa de Calcutá, do Gandhi e outros grandes missionários que vieram na Terra. É muito bom. Como Kardec mesmo, que nos deixa aí esta preciosidade, que é o Livro dos Espíritos e as obras básicas da doutrina espírita. Senhor Jesus, muito obrigado. Mas obrigado também por eu ser espírita, por nós sermos espírita, por a gente compreender e entender que a vida continua. Ela não acaba no túmulo. Então, isso é um grande alento. E nos promove cada vez mais a ser melhores do que éramos. Que é muito bom estudar, é muito bom aprender, mas melhor ainda é colocar em prática. Que o Senhor nos abençoe, que esse estudo continue rendendo, como está rendendo, e que na próxima quinta-feira possamos estar aqui juntos de novo, no mesmo intuito, aprender e melhorar. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito bem, o Dilon quiser falar alguma coisa, o microfone está fechado. Ok, gratidão, assim seja. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Boa noite, um abraço. Obrigado pela parceria, pela companhia. O senhor deu um alento para nós aqui no estudo.